Bem-vindo, Gildo. Uma alegria grande essa conversa, esse papo, nesta roda de conversa do Instagram, que para mim é um pouco novo, eu ainda estou me mexendo nesse mundo, mas acolho os irmãos e irmãs que estão entrando. Estou vendo aí que tem várias pessoas, vários conhecidos, gente amiga, gente que nos segue, e o Rubens Pita, lá de Garanhuns, várias pessoas estão entrando aí. Então, uma alegria muito grande. Beijo no coração de vocês. E hoje a gente tem esse apelo fundamental, né, de que se completaram nesses dias 22 anos do martírio do cacique Chicão. E aí a assembleia que todos os anos o povo chucuru faz para recordar isso em Pesqueira, esse ano teve que ser virtual. Eu fiz uma brevíssima participação, também virtual. E agora a gente está com essa alegria de poder conversar com o Gildo, grande amigo, companheiro. E, Gildo, acho que é melhor você se apresentar do que eu apresentar você. Então, diz um pouquinho para o pessoal quem você é, como é que é, e aí a gente começa a conversa. Boa noite, Marcelo, e boa noite a todos, né, que estão compartilhando com a gente dessa roda de conversa, que é muito importante. Para mim também é uma novidade. Eu acho que é a primeira vez que eu estou no Instagram, né, é uma coisa muito nova para mim. Né? Eu sou Gildo, né, Gildo Aquino, ou Gildo Chucuru, né, sou daqui de Pesqueira, fico aqui no Povo Chucuru. Na realidade, a minha aldeia ela fica na cidade de Poção. É a única aldeia que fica no município de Poção. Eu costumo dizer, Marcelo, que eu sou um eterno aprendiz da escola Padre Huberto Plume, né? Que foi a escola de fé e política Padre Huberto Plume, que me colocou nesse universo, né? No universo da diversidade religiosa, né? No universo do ecumenismo, do diálogo interreligioso, e também no universo da política correta, né? Da política que a gente defende, porque às vezes as pessoas dizem que política não presta, que política não presta, que política é coisa de gente safada, não sei o quê, e não é verdade, né? Política tem gente que presta. Talvez as pessoas que estão lá foram com outra intenção e a gente está aqui para tentar mudar isso. E depois eu tive a oportunidade, né, de poder entrar nesse universo mais espiritual, de poder conseguir mais identificar a minha religião, tanto a indígena como a religião cristã, que a gente faz parte, de viver esse pluralismo. E para mim é uma alegria poder estar com A gente você, vai poder estar conversar sobre compartilhando com todo isso. mundo. A gente vai conversar sobre isso, exatamente esse fato de você juntar essas duas tradições espirituais, o cristianismo e a tradição indígena chucuru. Mas eu acho que é importante, primeiro, porque tem gente nos acompanhando do Brasil inteiro. Quando eles ouvem falar em Poção, Pesqueira, o pessoal não sabe onde é isso, né? E nem povo chucuru. Às vezes tem povos indígenas que são muito conhecidos, mas o povo chucuru é conhecido aqui no Nordeste, aqui no Pernambuco, mas às vezes em outros lugares do Brasil não é tanto. Fale um pouquinho, assim, brevemente, da história do seu povo. O povo chucuru ele fica aqui localizado na Serra do Ururubá, né, em Pesqueira, né, no agreste de Pernambuco, né, que ele começou com um processo de retomada da sua história a partir de 85 e 86 com o Cacique Chicão. Porque antes se tinha, não se chamava índio, chamava caboclo, os caboclos da serra, que sempre alimentaram a cidade com suas frutas, hortaliças, né, sempre trouxeram. E o cacique Chicão, ele teve, vendo falar, seu povo conversar, os mais velhos falando, até os caciques que tinha antes dele, e ele começou a lutar e conheceu a história do pouco desse povo, e da Recife viu uma grande mobilização do seu povo, e ele não entendia o que era, e depois disse que queria ajudar, contribuir com isso. E aí ele começou a participar, foi convidado pelo pajé Zequinha, que é o nosso diretor espiritual, né, o nosso pajé, do processo de retomada. E isso, houve o Cine, que veio contribuir com isso, na época o Padre Zé Maria, com a CR, né? E começou todo o processo de retomada junto com o Padre Zequinha, do retomada de todas as terras, que tinha documento dizendo que pertencia ao povo chucuru. E Chicão começou a participar de tudo isso, resolveu doar o tempo de sua vida para isso, né? E foi muito forte, porque de 85 a 86 ele começou com um processo que
quase que só, sem ninguém acreditar nisso, que o povo dizia que isso não tinha condições, que não ia acontecer. E ele foi tomando gosto, foi tomando na frente, várias pessoas foram acreditando, ou foi formando uma grande frente, né? Até chegar o momento dele conseguir a demarcação da terra, né? Depois a homologação da terra, né? E por fim todo o processo de reconhecimento da terra foi quando, felizmente, ele foi assassinado, né? Ele começou a ser perseguido e foi assassinado no dia 20 de maio de 98. E antes dele ter sido assassinado, a primeira pessoa que foi assassinada no processo de luta de reconhecimento foi o filho do pajé Zequinha. Depois nós tivemos a morte do procurador Geraldo Rolim, que também era um grande defensor dos povos indígenas de Pernambuco em geral. E por final, Chicão foi que trouxe essa identidade para os povos originários aqui de Pernambuco, porque as pessoas não conheciam, ou as pessoas que se diziam índios, o caboclo, tinham medo de participar desse processo. E Chicão, com sua inteligência, movido pelos encantados, né, pelos espíritos, foi fazendo com que todas as pessoas acreditassem e começassem a reconhecer. Eu acho interessante uma fala que tem do Neguinho Trucar, que conviveu com o Chicão, que ele dizia: Chicão foi nosso pai, foi quem nos despertou. Então isso é muito importante para as 14 povos que tem aqui no estado de Pernambuco. E aí também ele começou a trabalhar, juntar-se com a APOIME, né? E teve a oportunidade de conhecer os índios de outros Brasil, participou da Constituinte de 88, foi muito forte a sua participação, onde os índios do Nordeste começaram a ser reconhecidos, né? E depois que ele tombou na luta, a gente continuou com a luta. Depois a gente teve a morte de seu Chiquelé, que também era um grande lutador, foi assassinado. Depois tivemos o atentado contra o Marquinhos, que 2 guerreiros deram sua vida por ele, foram assassinados e conseguiram salvar a vida dele. E hoje a gente estava aqui, felizmente ontem a gente completou 22 anos que ele foi plantado, né? Que ele tomou. Que maravilha de história, né, Gildo? Que maravilha de história, que peso, que densidade, né? A impressão que dá é de você ouvir a história de martírio de todos os povos indígenas na América Latina e até nas Américas, porque, como diz um livro da Moema Weiser, né, 70 milhões de pessoas em toda essa história. É uma coisa assim impressionante, né? Nas 3 Américas. E no Brasil, nunca, como diz o Papa Francisco, os povos indígenas foram tão ameaçados na sua vida, na sua cultura, como estão sendo agora. Então, mas aqui agora você tem uma comunidade virtual, pelo menos virtual, mas uma comunidade, uma grande comunidade, que a gente está todo mundo junto com vocês nessa mesma luta. Eu não posso dizer o nome de todas as pessoas que aparecem aqui, primeiro porque estou prestando atenção na conversa e não tem jeito, né? Mas vejo que tem muita gente querida e gente representativa em muitos lugares. Eu queria salientar alguns assim como sinais. Imagina, por exemplo, ter Gerlande Aquino de Milão, na Itália. Sua irmã, né? É isso. Que alegria, carinho para alegria. você lá na Itália. Amigos assim queridíssimos como Tiago Teixeira, em Belo Horizonte, Cláudio Vereza, no Espírito Santo, em Vitória, e vários outros aí que eu estou vendo que estão entrando. Vocês me perdoem de não poder dizer o nome de todos, mas com muito carinho para cada um, para cada uma. Gildo, isso que você contou da origem do povo Chucuru, e que é a mesma história de tantos povos, né, que estavam já dispersos, que o pessoal dizia que estavam extintos, e de repente se mostram vivos, atuantes, ativos, retomando sua cultura, retomando sua história, suas terras, sua identidade. Essa herança do cacique Chicão, que é uma herança de martírio, de testemunho, né, é muito forte, e é forte para os povos indígenas e forte para nós todos e todas do Brasil. Vocês são professores de resistência. E essa aula, essa sabedoria da resistência é uma sabedoria de espiritualidade.
E é o tema que nós vamos tratar aqui, a espiritualidade dos povos indígenas. Mas a espiritualidade sempre parte da realidade. Eu já disse isso, que os povos indígenas nunca foram tão ameaçados. Eu tenho notícias pelo CIMI, pelo Conselho Indigenista Missionário, que eu já fui assessor, e hoje ainda me considero como assessor do CIMI honorário, quer dizer, em casa, aposentado, né? Mas me sinto muito ligado a essa luta. E eles mostram que a morte, os ferimentos, ataques a comunidades indígenas têm crescido de uma maneira terrível e estúpida no governo atual do atual Bolsonaro que nós temos, né? É uma coisa terrível. E, principalmente, agora nesse tempo de pandemia, a realidade dos povos indígenas está sendo, se todos os brasileiros, em todas as cidades, estão vendo essa tragédia terrível que nós estamos acompanhando e vivendo, porque nós estamos fazendo parte delas, no caso das aldeias indígenas, a situação é desastrosa. No Mato Grosso do Sul, a maior reserva do país, na reserva Caiová-Guarani, são muitos casos do Covid-19 e as pessoas sendo obrigadas a continuar trabalhando nos frigoríficos da JBS e de outras empresas nas periferias de Campo Grande, Dourados, correndo riscos terríveis, sendo contaminados e contaminando. Então, como é que está isso? Como é que você vê isso aí? Marcelo, veja só, né, uma ação do cacique junto com a equipe, né, com o nosso pessoal da saúde, né, a equipe de saúde, a gente tomou a decisão de fechar todas as aldeias, porque a gente achava importante, porque já está difícil para quem está nas cidades desenvolvidas, que a gente fala, pelo menos com hospitais grandes, porque a gente sabe que todo de melhores hospitais estão nas capitais, e isso podia dificultar a nossa vivência, né? Isso, de qualquer forma, às vezes as pessoas ficam sem querer fazer, é difícil, não é fácil, porque a gente quer receber um amigo, quer receber um familiar que está fora, e isso fica muito, é uma decisão que às vezes as pessoas não conseguem entender, não conseguem sentir essa decisão. Mas aí quando você ressalta isso que está acontecendo no Mato Grosso, ontem aqui na cidade de Pesqueira nós tivemos um frigorífico fechado, um abatedouro fechado, justamente por causa de Covid lá dentro. Inclusive tinha pessoas nossas que estavam lá, né, e houve uma grande preocupação com o nosso povo, porque essas pessoas estavam lá porque precisavam trabalhar, sustentar a sua família, e não, a gente não tem... Não os, tem... os ricos fazem quarentena, os pobres trabalham para eles se manterem em casa. Pois é, e o que é que acontece? A gente não sabe se as pessoas que estão lá estavam contaminadas, e a gente tomou uma decisão desde ontem, né, o cacique, para que essas pessoas fiquem em casa, realmente, se a gente puder ajudar de fora, a gente vai ajudar, se precisar de alguma coisa, mas que elas possam passar esse tempo mesmo, antes de sair o resultado, a gente já tem esse cuidado, porque a gente sabe que se proliferar, a gente não tem condições, né? O sistema Não de tem saúde condições. não tem condições, não tem nem nosso povo, nem outras pessoas, porque o nosso povo sofre, a periferia está sofrendo, e eu sempre digo que a gente ainda está no paraíso, porque de qualquer forma a gente está mais isolado, né? Conversando com o pessoal de São Paulo, do SESEP, que a gente esteve lá estudando, ainda estuda, disseram assim: Gildo, por amor de Deus, se tranque no mato com o seu povo, não vão para canto nenhum, não vão para a cidade, não vão para nada, que vocês vão conseguir viver aí isolado. E a gente está tentando fazer isso, sabe, Marcelo? Graças a Deus. Você sabe, o João Irineu Potiguara, Sim, da Paraíba, isso. né, nosso amigo querido. Nosso amigo, isso. Isso. Ele mandou dizer aqui uma noticiazinha de que as aldeias potiguaras também estão fechadas. E eu tive uma notícia de que no Tocantins os índios craôs decidiram colocar vigias na fronteira para não permitir entradas nas aldeias. E eles embargaram, há uma semana atrás, uma caminhonete de estranhos que estavam chegando lá, e essa caminhonete estava cheia de armas, que ninguém sabe de quem é nem para quem é, e tinha uma pessoa doente na caminhonete. Então significa, possivelmente, não se tem provas, de que os fazendeiros,
os madeireiros que estão querendo tomar conta da área tenham mandado alguém doente propositalmente para contaminar. Não se tem prova disso, eu estou dizendo o que parece, né? O fato é que as armas foram confiscadas, a caminhonete teve de voltar. Mas é um problema muito sério. E é sobre essa realidade, em cima dessa realidade, que a gente vai falar de espiritualidade. Porque muita gente que está nos vendo aqui, conversando com a gente, fica perguntando, mas o que é exatamente esse negócio de espiritualidade, né? E é uma palavra que não é tão antiga, ela foi quase que cunhada para poder dizer o quê? Dizer caminhos da intimidade com o sagrado, com o divino, né? Para os cristãos, vida conduzida pelo Espírito. E se eu disse que os povos indígenas são mestres de resistência, eu também vou dizer aqui para todos que estão me escutando, todos que estão me vendo, que eu acredito profundamente que eles são mestres de espiritualidade. Primeiro porque a espiritualidade é essa luta pelo bem viver. Ela não é uma crença abstrata, ela não é apenas uma questão de ritos que são expressões da espiritualidade, mas não é espiritualidade, são expressões, são instrumentos, são meios da gente poder viver, né? Agora, a espiritualidade mesmo é o agarrar-se à vida, é a dimensão comunitária, é a gente poder estar em comunhão com a natureza, e isso vocês vivem tão bem, não é verdade? E no meio de toda a dificuldade que estar dentro do capitalismo e dentro de um universo que resiste a isso e que faz tudo para vocês não viverem. Não é? Converse um pouco para nós, para você, o que significa os encantados. A gente acredita, eu particularmente, né, que são pessoas que partiram e que antecederam a gente antes nesse mundo terrestre, né? E que são pessoas de grandes saberes, né? Que nos orientam na nossa necessidade, do que a gente deve tomar, deve fazer. E a gente tem muito isso. E a gente acredita que eles repousam no espaço que nós habitamos. Porque muita gente acha que nós somos donos da Terra. Mas a gente precisa entender que a Terra é que é nossa dona, né? Por isso que a gente tem o maior cuidado, porque onde tem árvore, onde tem pedra, onde tem água, onde tem pássaro, tem os nossos espíritos. Os que nos antecedem estão lá. Até porque, se a gente destruir, se a gente acabar com tudo isso que a gente tem, eles vão se mudar e a gente não vai conseguir viver. Porque a gente não vai ter pessoas que nos orientem, que cuidem da gente, que nos proteja. Porque a gente vê muito os livros contando nas caboquinhas, ou nas caiporas, ou no Pai da Mata, não sei o quê. Mas esses são contos que foram contados pela literatura, romanceados, mas que a gente acredita que existem pessoas que protegem os nossos caminhos, as nossas matas, porque é importante, às vezes as pessoas acham até estranho quando a gente vai entrar na mata, porque a gente pede autorização, porque a gente para um pouco, pensa, reflete. Que até a gente já escuta, isso é um povo que estão sem saber o que é que faz, estão com heresia, né? Mas a gente acredita cegamente que os nossos encantados estão lá e é necessário para que a gente possa viver. Isso então, os encantados são ancestrais, são antepassados que vivem na natureza, na floresta, nas águas, na mata, e que, de certa maneira, protegem a humanidade a partir dessa fonte. É isso? Isso, é a nossa proteção fundamental, porque, principalmente para nós, povos originários, que vivemos disso, né? Acreditamos nisso. Por isso que a gente tem tanto cuidado com o nosso território, né? Com a terra que a gente foi responsável para cuidar. É diferente de dizer que a terra é nossa, não. Nós somos, nós pertencemos a ela e por pertencer a ela, a gente precisa cuidar dela. Para quê? Para que outros possam vir, para que nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, outras pessoas possam viver, porque quando você traz que nós somos resistentes, o povo chucuru, o povo do país que a gente chama Brasil, são praticamente 520 anos de resistência. Talvez não com a mesma cultura ou menos cuidado que tivemos no passado, mas ainda a gente resiste, porque, como você falou antes, não é fácil
viver como capitalismo selvagem, de consumo, de dizer que a gente tem que produzir em alta escala, né, que a gente tem que rasgar a terra, tem que sugar toda a água da terra, porque tem que plantar, tem que colher, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E a gente não precisa trabalhar nesse ritmo, né? Porque a gente sabe que a gente não vai faltar nada para a gente acredita nos nossos irmãos que estão cuidando da gente, dos nossos espíritos, né? Porque, às vezes, Marcelo, a gente é cristão também, a gente vê esses dias, a gente viu aí no Evangelho, falando em espírito, né? Mas será que o espírito que está na Igreja Católica é diferente do espírito, sei lá, que nos conduz? Porque as pessoas lá também ficam diferentes, falam diferente às vezes. Aí só condena a gente, porque isso acontece com a gente, e Que eles também não ficam, né? Exatamente. E a gente vai voltar a esse assunto do espírito daqui a pouco. Mas tem Ótimo. gente aqui pedindo a você para conversar um pouquinho sobre a Jurema. Você falou dos encantados. E como é que entra essa história da Jurema? O que é a Jurema? A Jurema A Sagrada. Jurema, a Jurema Sagrada, nossas matas têm muitas árvores sagradas. E vários povos têm. Para nós é a Jurema. A Jurema, existe muito tipo de Jurema. E que essa Jurema é extraída dos nossos rituais, do nosso toré, né? Onde nós temos um juremeiro, uma pessoa que é preparada para fazer a extração da Jurema. Porque para tirar a Jurema também tem que ter autorização. Não se Mas pode o que é a chegar e Jurema? É uma cortar. palmeira? A Jurema é um A coco? Jurema é uma árvore. Sim. A Jurema é uma árvore que se tem. Nós temos muito aqui no sertão e no agreste de Pernambuco. Existe muito, tem Jurema preta, Jurema de Imbira, tem muitos tipos de Jurema, né? Mas a gente usa aqui, os encantados nos mostram. Então a gente tem a pessoa que é preparada, que vai lá e tira. E nós usamos essa água da Jurema no nosso ritual, onde a gente pode beber nós e quem se sentir convidado. Porque também é uma partilha. É para que as pessoas, porque as pessoas às vezes acham que a gente não divide nossa espiritualidade, não quer que os outros conheçam. Pelo contrário, é bom, é se sentir bem, é purificante. Também Portanto, depende das. a Jurema é uma comunhão. Você faz uma comunhão através da água da Jurema. Isso, é uma comunhão, uma partilha, né? Uma partilha para que as pessoas conheçam o nosso sagrado, a nossa água, que também cura, liberta, lhe dá calma, lhe dá mansidão. Isso é importante para o povo, para o nosso Tem um povo. irmão aqui que está pedindo para você cantar alguma coisa de saudação da Jurema. É muito importante saber que isso não significa como se fosse um espetáculo, como se a gente estivesse fazendo um folclore, mas se você vai cantar, a gente vai orar por você. A gente vai entrar neste espírito. É A possível? gente podia ser daqui a um pouco, só porque eu precisava pegar só o meu instrumento, porque eu acho que é importante eu pedir para tu pegar Pois meu não, instrumento, pode Marcelo. pegar o seu A gente instrumento. pode pegar, Pode. pegar aqui Não é, pessoal? porque Ele pega o instrumento e a gente fica conversando um pouquinho entre nós. Quer dizer, hoje, quinta-feira, 21 de maio, começa para os cristãos, especialmente da tradição católica, o que o pessoal chamava de novena do Espírito Santo, quer dizer, 9 dias de preparação à festa de como é? Pentecostes, que é justamente a invocação para poder a gente sentir e viver em nós o Espírito de Deus. Agora vem o Gildo aí e diz que para ele é a mesma coisa, que o Espírito de Deus se manifesta nos espíritos, nos antepassados, nas forças da natureza, e a gente entende que essa compreensão não é simplesmente para reduzir uma coisa a outra, não é para avaliar a teologia, digamos assim, se quiser dizer essa palavra, dos índios com as categorias da fé cristã, porque isso seria um colonialismo. Isso seria, gente, aprovar porque parece com a minha, porque a minha permite que eu aprove. E não é assim. Cada religião, cada tradição é totalmente livre, autônoma e tem uma riqueza própria, e a gente não tem que reduzir uma a outra de jeito nenhum. Agora, simplesmente, para nós que somos cristãos, é uma forma da gente... É como se, por exemplo, eu falasse português e você fala italiano, ou alemão, ou inglês, ou francês. É bom que eu consiga fazer uma ligação entre as duas línguas para eu poder
entender o que você diz. É só isso. Mas não reduzir você a mim, de jeito nenhum. Vamos então saudar a Jurema Sagrada? Vamos lá. Só um pedacinho para as pessoas conhecerem, né? Ô Jureminha, ô Jurema, a folha caiu ferendo, ô Jurema, dentro desse congá. Ô Jureminha, ô Jurema, a folha caiu ferendo, a Jurema, dentro desse congá. São muitos pontos que nós temos para Jurema, né, Marcela? E são Isso. pontos que a gente chama muito fortes, né? Muito fortes, muito envolventes, que a gente tem muito cuidado em cantar, porque a gente acredita que onde a gente estiver, e pessoas que estiverem nos acompanhando, estiverem escutando o som da maraca, que é o nosso instrumento, né? É sagrado, não se toca em qualquer momento, né? Tem os momentos de se usar. E aí a gente, só para vocês conhecerem um pouco, quem já teve a oportunidade de participar dos nossos rituais, consegue sentir mais essa força, né? Mais essa energia que nos encanta, né? E que nos dá vida, dá vigor e dá coragem de continuar na luta. Porque precisa se preparar, né? Não dá para ir para a luta, não dá para sair para uma atividade, para uma mobilização, sem ir no terreiro sagrado, sem pedir autorização, sem consultar os encantados, sem beber a jurema. Tudo isso faz parte da nossa luta, do nosso dia a dia, né, que isso é importante para a gente. Eu sempre costumo, né, antes de viajar, quando eu preciso passar tempo fora, semana, algum tempo desse, eu sempre vou no terreiro e vou tomar água da jurema, e quando volto, faço a mesma coisa. Eu acho que isso é importante. É necessário para manter a nossa força, a nossa identidade. Que maravilha. Tem alguém aqui, tem um irmão aqui que está pedindo para você explicar um pouquinho essa barrentina que você tem na cabeça. Que símbolo é esse? O que significa isto? A barrentina, eu costumo dizer que todos os povos indígenas, eles têm algum adereço na cabeça. Alguns de pena, outros de palha, mas de outra forma, né? E nós, o nosso povo chucuru, quem você vê com essa barrentina na cabeça, ou ele passou pelo povo chucuru, ou ele é chucuru, né? Você tem um aí que eu tive a oportunidade de dar de presente quando a gente estava em São Paulo, né? Porque assim, a barrentina é muito sagrada para o nosso povo, porque é o manto que cobre toda a nossa sabedoria, né? Que toda a nossa sabedoria, nossa inteligência, quem protege está aqui. E cada guerreiro tem a sua individual, né? Porque é sua. Né? Eu não posso chegar e entregar a minha a qualquer pessoa, ou qualquer pessoa pode colocar na cabeça. Quando ela é minha. Eu preciso autorizar, ou preciso de autorização da natureza para que alguém possa ser presenteado. E a gente tem um costume aqui, do nosso povo, principalmente as crianças, nossos OPIPs, né? Quando entram na escola, né, eles vão participar de uma atividade, de um momento de oração, onde ele recebe a sua. Né? Porque é importante que todos os nossos OPIPs, nossas crianças, tenham conhecimento disso. E aquilo é importante porque precisa que sua inteligência seja protegida, seja cuidada. Porque tantos já foram atingidos com a ideia de homens brancos, de pessoas capitalistas que queriam destruir tudo. E a nossa sabedoria ela é sagrada e é protegida pelo manto sagrado, que é a nossa barrentina. Então, isso é um manto sagrado. Você me deu de presente no final de um curso sobre diálogo interreligioso e ecumenismo em São Paulo, e eu uso sempre assim, com muito respeito, com muita reverência, e tenho comigo como um sinal de comunhão entre nós. E por isso agora coloquei, né, para a gente não, para mostrar, para revelar, que para mim é muito importante receber de você isso e me sentir mais ligado a essa sabedoria do povo chucuru e a de todos os povos indígenas. Pois não é? Essa relação, né, Marcelo, de respeito, de cuidado que a gente tem com a cultura, com a religiosidade do outro é muito importante, né? Porque às vezes a gente não tem esse respeito e às vezes fere a imagem daquela pessoa e às vezes torna aquela pessoa uma pessoa, às vezes, eita, povo chato, povo brabo, né? A gente tem muito que escutar.
mas é porque às vezes a gente não tem esse conhecimento, né? Não se despertou para entender que a gente pode conviver com todo mundo, né? Com tranquilidade, se respeitando, se amando, a gente consegue conviver tranquilo. Né? E eu sempre, só para falar mais um pouco da Barrentina, sempre as pessoas que estão nessa luta, que defendem o povo chucuru, defendem os povos originários, que defendem essa nossa cultura, quando eu tenho a oportunidade, ou elas usam a minha Barrentina, ou elas são presenteadas, igual você foi. Né? Para mim Que foi maravilha. assim, uma alegria muito grande, foi um chamado, um pedido para que você fosse presenteado, porque depois do seu conhecimento, como você me ajudou e também ajudou o povo chucuru, porque a gente vai buscar fora e volta e traz para o nosso povo, né? Ajuda o nosso povo a despertar a sua espiritualidade, né? A importância que tudo é para o povo. É Eu, buscar. Chicão fez muito isso. Foi buscar muito conhecimento fora e trouxe para seu povo. Por isso que nós somos o que somos hoje. Né? eu acho importante você dizer isso, porque a primeira referência, ou a primeira reverência que, como cristão e como religioso, eu tenho de prestar aos povos indígenas é uma dívida moral, uma dívida ética. Quer dizer, os povos indígenas, eles foram durante séculos, eles tiveram sua cultura e suas religiões tidas como idólatra, às vezes como demoníacas, como erradas. O que hoje em dia ocorre com os povos indígenas e com as religiões afro-brasileiras. Cada dia no Brasil nós temos notícias de perseguição, de ataques a terreiros, de candomblé, de umbanda, de religiões afro-brasileiras. E essas perseguições, Gildo, não são feitas pelos ateus, não são perpetradas por pessoas que são inimigos de Deus. Elas são justamente feitas por pessoas que se dizem agir em nome de Jesus Cristo. É uma tristeza muito grande para quem é de Jesus. É um sofrimento muito grande a gente saber que, em nome da nossa fé, tem pessoas que atacam a fé dos outros. E não somente atacam a fé, atacam as pessoas, atacam as comunidades, destroem. Então, como é horrível a gente, nós todos, de qualquer que seja a religião, escutar um presidente do tipo que a gente tem, nem vou classificar aqui, viver dizendo Deus acima de todos. E ver que tem grupos religiosos, inclusive cristãos, que apoiam. Então, é muito importante que a gente possa, os evangelhos que os católicos e anglicanos escutam nesses dias, são palavras do discurso que Jesus fez durante a ceia última, quando ele já ia morrer. E a um determinado momento, quando ele promete o Espírito Santo, ele diz: ele vai ser um advogado para defender vocês. E hoje eu penso que o Espírito Santo é um advogado para, em nós, defender Deus. É Deus que está em julgamento. É Deus que está em juízo. É Deus que, muitas vezes, esse Deus que está sendo falado aí, esse Deus que está com o nome no dólar, o que o Bradesco tem na parede e nós confiamos em Deus, eu sou ateu. Eu não posso ser devoto. Então, é muito importante que a gente se coloque na posição da defesa da vida e da defesa do amor, da defesa da diversidade, de todas as diversidades, culturais, religiosas, sexuais, tudo. E a gente poder, então, sim, ser testemunhas dessa espiritualidade. Não é isso? Isso é muito importante, porque às vezes nós temos um companheiro Irã que nos ajuda muito nisso, e ele disse que existem muitas formas de chegar até Deus, né? E Deus, a gente pode chegar até Deus de muitas formas, de muito jeito, né? Porque Deus, Tupã, como ele disse, seja o nome que seja dado ao Criador, existem muitas formas, né?
porque o mundo está classificando que tem que ser a mesma música, a mesma religião, a mesma roupa. Quando a gente chama de moda, tem que ser daquela forma. E a gente existe muitas formas de cultuar, de chegar, né, de ver. Porque quando você traz isso aí, eu me lembro muito bem de quando Dom Pedro Carlos Odáliga disse que um jovem disse, mas Dom Pedro, eu sou ateu. E ele disse, não, qual é o Deus que você acredita? Né? Qual é o Qual é Deus que Deus que você você é traz para ateu, você? né? Que você é ateu? Exatamente. Porque dependendo do Deus que você é, eu também sou. Né? E assim, ajuda muito a gente quando ele diz, e que ele fala, né? E o verbo se fez índio, né? Como ele Isso traz mesmo. isso, é muito importante para nós. O cacique Chicão teve uma experiência muito forte com o Dom Pedro Casadal. Inclusive, o nosso cacique Marquinhos é afilhado dele, né? É afilhado de Dom Pedro Casadal. Enquanto ensinamento de Dom Pedro sendo bispo católico, foi lá, o cacique Chicão teve lá, teve a oportunidade de ter várias, não uma, mas várias vezes com ele, como foi orientado, para que defendesse sua espiritualidade, defendesse sua religiosidade, que ela é importante. Isso nós trazemos para a gente também. Fico Sabe, muito Marcelo? Por exemplo, contente que você dê esse testemunho do nosso querido irmão, mestre, patriarca Pedro Casaldáliga, que agora está bem fraquinho, está, né, com uma dificuldade muito grande de saúde, de vida, já nos seus 92, 93 anos, mas ele lutou a vida dele toda do lado dos índios. Se hoje os chavantes recuperaram as terras lá do Mato Grosso, né, e porque tiveram o apoio fundamental não só do Pedro, comunitário, mas o Pedro foi o símbolo daquela resistência. Né? Se os tapirapés chegaram a ser 50 pessoas, hoje são mais de 300 e tantos, quase 400, em várias aldeias, devem bastante a esse apoio. Claro que foram eles que lutaram, foram eles que resistiram, é luta deles, mas o Pedro deu um apoio, uma força e uma comunhão fundamental dentro dessa luta que é deles, não foi da diocese, não foi do Pedro. Então você reconhecer isso para nós é um testemunho muito importante de amor e de carinho. Bênção, Pedro. Embora ele não Dom ouça, né? Pedro, ele é o grande inspirador também nosso, né, como cristão também, e é uma das pessoas que nos ajudou a, a poder defender mais a nossa religiosidade, justamente porque ele acreditou, ele não discriminou, né? E assim, hoje aqui em Pesqueira, na nossa diocese, a gente tem um acesso muito grande à Igreja Católica, ela tem nos ajudado, né? Ela tem nos ajudado porque eu gosto de dizer isso, que acho que no Brasil a única diocese que tem uma paróquia indígena é a nossa, onde tem um padre que trabalha diretamente com os índios, onde ele entende a cultura indígena, não maltrata, não fala que é blasfêmia, porque é muito doloroso para a gente quando alguém chega nos nossos cultos, né, e diz que a gente está blasfemando a Deus. Nós não estamos blasfemando a Deus, né, porque Deus, ele está em todo canto, né, ele está no ar que a gente respira, está nas plantas, está nas árvores, está na água. E isso é muito importante para a gente. Né? E as pessoas às vezes não conseguem compreender. Mas a gente também, Marcelo, a gente às vezes procura entender porque isso foi o que se aprendeu na escola. Primeiro se aprendeu que o Brasil não tinha índio. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral. E ainda você vê gente com essa ideia. Aí você É imagina, verdade. você acha que a educação brasileira queria educar a gente para isso? Né? Como a gente sofreu no passado. Por que é que se conquistou? Por que é que se queria que o índio fosse cristão a toda força? Hoje, graças a Deus, que pelo menos a nossa diocese tem reconhecido isso, né? Tem deixado a gente fazer os nossos cultos e não tem interferido. Isso é muito importante para a gente, né? Porque quando a gente tem relato, Marcelo, de que parentes nossos foram esquartejados no meio da Vila de Simes porque defendiam sua religião ou tinham que fazer seus cultos, né, suas danças dentro do mato, intocado, e que tinha que ser bem tocado, porque não era para ninguém chegar, para ninguém interferir. Por isso que hoje nós temos a Pedra do Rei. Só quem chega lá somos nós, porque era um lugar sagrado para nosso povo, de grandes decisões. Né? Mas a gente vai tentando levar para as pessoas, né, esse respeito, esse cuidado. Eu prezo muito pelas pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar, de conviver, né, de partilhar. Quando eu digo, ó, se você quiser conhecer o paraíso, você vai lá no Poço Curu, que o paraíso está lá, cara. Você vai chegar. Já cantava
um poeta nosso aqui, disse que o Jardim de Deus fica em Santana, né, que é a aldeia que o cacique mora, que é uma aldeia belíssima, que está vizinho da Pedra d'Água, que é o lugar. Quer dizer, todo o território chucuru é um paraíso aqui na Terra. E por Que isso que a gente maravilha. cuida, né? Porque quando se diz que Adão e Eva lá, Deus fez o paraíso para morar, a gente tem que cuidar, porque se Deus vir, quando Tupã vir, ele vai ter o canto dele aqui. Pelo menos o povo chucuru, os povos originários estão guardando o canto dele, estão zelando, estão cuidando. Então isso é É importante. muito, é muito importante que você está dizendo isso, porque os cristãos todos os dias oram: venha a nós o teu reino, o vosso reino. Mas na prática pensam como se fosse: vamos nós para o vosso reino, depois da morte. E não percebem que é o contrário, é a gente realizar aqui e agora esse reinado de Deus, esse reinado divino no meio da gente. E vocês estão fazendo isso. Você falou uma coisa meio, vamos dizer assim, importantíssima, ao mesmo tempo arriscada, quando você falava de uma paróquia católica indígena. No tempo que seria da colonização, isso significava uma tomada de posse. Hoje, isso tem que significar um apoio à presença de irmão e de amigo, mas que mantém o respeito a uma absoluta autonomia, e uma autonomia dentro dessa diversidade. Se pela história tem muitos índios chucuru que são cristãos, você próprio é, né? O cacique Chicão era, tem também todo o direito, e é ótimo que existam, os irmãos e irmãs chucuru que não são, que podem ser de outras religiões ou de nenhuma religião, ou trabalhar e viver a sua espiritualidade como nos tempos antigos. Qual é que é a atitude de uma paróquia nessa presença dos índios? Primeiro, numa igreja que, como diz o Papa Francisco, é igreja para fora, é igreja que não é para dentro, não é auto, ela não vive em função dela mesma. Então, o importante não são as práticas religiosas católicas, o importante é o apoio às lutas sociais, à vida, à caminhada É, do povo indígena. E aí, isso diga, não quero você que é o importante aqui, não sou eu. Diga. não quer isso, Marcelo. Mas é justamente isso, Marcelo, quando se, se voltou, né, para que existisse uma paróquia indígena, justamente para que a gente tenha nossa autonomia. Nós temos a festa de Itamãe, são 9 dias de festa, com busca da lenha, com a grande fogueira, né? Com a tradição de que só o cacique pode pegar na imagem de Mãe Itamãe, que é Nossa Senhora das Montanhas. Tudo isso foi respeitado pela igreja. Né? Não existe uma catequese obrigada. Se você quer ser cristão, seja bem-vindo. Com a sua água da fé, fique à vontade. Né? E não é obrigado a ter igreja em todo canto, se celebra no ar livre, se partilha no ar livre. Isso é muito importante para o nosso Gildo, povo. É uma infelizmente aprendizagem. o nosso tempo terminou, a gente vai cair com o programa. Eu agradeço demais sua presença, agradeço imensamente a presença de todos. Quero deixar bem claro que esse programa não existiria sem Darlan Oliveira e o Anderson Guzmão, que me ajudam na Secretaria Ecumênica, que coordenam e são como que os diretores que conduzem essas lives. Não estão aqui com a gente porque só pode ter 2 pessoas. Mas o Darlan e o Anderson estão aí por trás, fazendo todo o processo e ajudando que isso possa acontecer. Para eles, nossos agradecimentos. E para vocês que estão nos acompanhando, a gente toda quinta-feira vai ter um tema importante. Então, hoje foi o Gildo. Agradeço de coração e queria só dizer uma coisinha para encerrar. É muito importante esse respeito que você está falando, mas eu proponho e peço mais do que o respeito. Peço uma atitude de veneração e de que
cada cristão se pergunte o que é que Deus nos diz através da cultura do outro. O que é que Deus me ensina através da revelação que Ele não deu a nós, deu aos outros. Portanto, deu hoje aos povos indígenas. E aí sim a gente vai poder trabalhar todo mundo juntos nessa ciranda, né? Ou nesse toré, né? Vocês fazem o toré, eu participei com tanta alegria, né? Então, juntos num toré, todo mundo, vocês estão todos convidados. Assim que a gente puder fazer um toré, vamos fazer um toré juntos, né, Gil? E o Gildo e o Irã vão conduzir conosco, o João Irineu, que vão estar com a gente para poder nos conduzir nesse toré. Um beijo no coração, Deus abençoe a todos. Muito obrigado e até a próxima semana, quinta-feira, se Deus quiser. Tchau. Obrigado, Marcelo. Tchau, Adarlan. Tchau ao nosso amigo Antes, que tem nos ajudado. E agradecer a todo mundo que participou, né? A gente vê gente de vários lugares que estão participando. São tantas pessoas que a gente não consegue numerar. Mas eu te agradeço, Marcelo, também, por essa oportunidade, por ajudar a gente a conseguir viver esse pluralismo religioso, que é muito importante. Que me despedir igual você sempre faz. Um beijo para todos. Beijo para vocês. Tchau.